Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem e nesta aula nós vamos trabalhar as questões relacionadas ao sistema nervoso. Vamos lá? Bem, o sistema nervoso ele é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante de qualquer tipo de estímulo. Exemplo, está frio, então a partir do momento que sente-se a temperatura mais abaixo que a corporal, o corpo pode mandar uma mensagem para o cérebro interpretar isso. Ó, coloca uma blusa. Colocou a mão em lugar quente. O fato dos neurônios sensitivos aqui da mão ter captado essa temperatura muito acima da temperatura do corpo, manda a mensagem para o cérebro interpreta isso em um estímulo. Então, praticamente é dessa forma que o nosso cérebro funciona, é claro que com alguns detalhes importantes nessa transmissão da mensagem. É devido então à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a qualquer tipo de alteração que tenha no ambiente, que ocorra à nossa volta, mesmo no interior do nosso corpo também. Bem, o sistema nervoso ele pode ser dividido em duas porções. Sistema nervoso central, formado pelo cérebro e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas lá nas partes distais e também na pele. Então nós temos aqui uma representação para você entender graficamente no nosso corpo onde que se posiciona o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então o sistema nervoso central nessa figura está aqui, ó, cérebro e tronco. Ok? E os em azuis significam aí o sistema nervoso periférico que chega até as terminações finais aí, até mesmo na pele. O sistema nervoso ele é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui dois tipos de células, ou dois tipos celulares, os neurônios e as células da glia. Os neurônios eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso, que apresenta aí como partes básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo, obviamente, do neurônio, e dois tipos de prolongamentos, que são os axônios e os dendritos. Vamos colocar aqui uma figura para você visualizar. Então temos aqui o corpo celular com o núcleo celular, os dendritos, que são essas ramificações. Nós temos o axônio, que como se fosse essa cauda aqui do neurônio, para você entender. O impulso nervoso, ele sempre trafegará nesse sentido, então no sentido aqui do núcleo celular, do corpo celular, para a bainha de mielina, para as outras terminações aqui do axônio. E, obviamente, a parte do axônio ela é envolta pela bainha de mielina que impulsiona, que contribui no processo da sinapse e também na transmissão dos impulsos nervosos. As sinapses vão acontecer aqui nas terminações. Então, cada uma dessas terminações irá ligar com algum outro neurônio, por exemplo. Então, dessa forma, nós teremos aí as sinapses que vão acontecer aqui nas partes terminais do axônio, nas pontas dos axônios, ok? E a partir daí nós teremos em cada ponta do axônio a conexão com um novo neurônio, com outro neurônio, para fazer essa transmissão. E a transmissão do impulso nervoso, entenda o impulso nervoso como uma descarga elétrica mesmo, que manda uma mensagem, acontecerá aqui em forma de sinapses, com neurotransmissores da célula pré-sináptica, nesse caso aqui esse neurônio, para a pós-sináptica, que é a próxima que receberá essa mensagem. Então a mensagem será trafegada sempre nesse sentido. De acordo então com a função desempenhada dos neurônios, eles podem ser classificados em dois grupos básicos: neurônios sensitivos ou aferentes e os neurônios motores ou eferentes, ok? Os neurônios sensitivos aferentes, eles levam o impulso nervoso do sistema nervoso para o corpo. E os neurônios motores ou eferentes, eles levam o impulso das partes do corpo para o sistema nervoso. Então fazem um sistema contrário, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, um neurônio sensitivo que vai fazer esse processo de sinapse e levar a informação do sistema nervoso central para um receptor. Pode ser um músculo, pode ser a pele, ok? Pode ser um membro, pode ser um grupo muscular, por exemplo, que está levando essa mensagem para fazer uma contração da musculatura e, retirar a mão aqui do objeto quente, por exemplo,
ok? Então a mensagem que está saindo aqui do cérebro, utilizando os neurônios sensitivos para esse tipo. E também para esse tipo de informação. Então utiliza primeiro os neurônios sensitivos, sentiu, manda para o cérebro. E os neurônios motores faz o caminho inverso. O cérebro então manda a mensagem e os neurônios motores vão fazer a flexão que eu disse ou a contração da musculatura de maneira necessária para retirar aquele estímulo ou o estímulo de proteção, por exemplo. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse exemplo gráfico, nós temos aqui um estímulo, colocou o dedo lá no espinho. Esse fato de penetrar a pele vai mandar via neurônio para o centro regulador ou sistema nervoso essa mensagem de dor, por exemplo, ou do estímulo negativo de dor, e obviamente aí o sistema nervoso central mandará a informação via neurônio motor para a retirada do membro. Tá, ok? Grave isso que é bastante importante, porque o nosso cérebro ele funciona dessa forma. Só que isso acontece muito rápido, ok? Não tá como medir. Então os nossos órgãos também funcionam de maneira muito automática e também por mensagem aí do cérebro. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso central ele é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de informações do nosso corpo, ok? Imagine que é o computador ali do nosso corpo, que seria aí o processador, digamos assim, que processa as informações, codifica e dá ordens e recebe informações, ok? Então nós temos aqui no sistema nervoso central o cérebro, cerebelo, o bulbo, a ponte, que é uma pequena parte, e também a medula. Então esse faz parte do sistema nervoso central. Ainda no sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos em 3 membranas denominadas as meninges. Lembra da doença chamada meningite? Meningite é um processo inflamatório aqui nas meninges, ok? As meninges são dura mater, que é mais externa e mais fibrosa, aracnoide, localizada entre a dura mater e a pia mater, e temos também a pia mater, que é a mais externa e é altamente vascularizada. Aqui nessa figura conseguimos visualizar. Aqui a parte cinza é o cérebro, nós temos então os ossos, lá externamente nós temos a pele, o couro cabeludo, por exemplo, os pelos, e aí nós temos a aponeurose, nós temos o periósteo, o osso, então a partir do osso começam as meninges. Nós temos aqui a meninge dura mater, nós temos a aracnoide e nós temos a pia mater, ok? Entenda aqui que essa parte que parece uma teia de aranha é a camada aracnoide, que parece mesmo uma teia de aranha. E é nessa porção que se encontra aqui o líquido cefalorraquidiano. Tudo bem? Bem, a medula espinhal ou espinal é uma estrutura em formato cilíndrico que está localizada no interior da coluna vertebral, lá na coluna vertebral. Nessa estrutura, observa-se a substância branca, localizada mais externamente, e a substância cinza, de forma central, que forma como se fosse uma letra H. A medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por ser uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo. Rápida e involuntária por algum estímulo. Como tirar a mão e encostar aí uma chapa quente, por exemplo. Nesses reflexos, o encéfalo não está envolvido, o que significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente. Então a própria medula, ela, em alguns estímulos que são automáticos, ela atua, sem precisar chegar essa mensagem aqui no cérebro. O ato reflexo ele é constituído basicamente por 2 tipos de neurônios, um aferente e um eferente, como vimos, um sensitivo e um motor. Ok? Então nós temos aqui em toda a base da coluna vertebral, dentro das vértebras nós temos aí a medula espinhal ou espinal. E temos vários pares de nervos também que são ligadas a essa medula, que são essas terminações nervosas aqui pintadas em vermelho, que a gente consegue ver nessa figura, que estão espalhadas por todo o corpo, que vão levar as mensagens e receber as mensagens. Tudo bem? O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana e apresenta várias partes. Existe então lá no encéfalo o tronco encefálico, que é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo está relacionado principalmente com a coordenação dos movimentos e equilíbrio do nosso corpo. O diencéfalo, que é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo, e o cérebro, que é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e está dividida em 2 porções, que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então nós temos aqui o encéfalo, o cérebro, o diencéfalo, o tronco encefálico, cerebelo, ok? Nessa parte do tronco encefálico aqui nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E, é claro,
nós temos então a divisão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Uma questão bastante interessante sobre os hemisférios é que todo o meu lado direito do corpo, digamos aqui em relação a funções e também movimentações, ele é comandado pelo hemisfério direito, e todo o meu lado direito é comandado pelo meu hemisfério esquerdo, ao contrário, digamos assim, ok? E também outras questões importantes relacionadas também às questões de raciocínios e tudo mais. O sistema nervoso periférico, então, ele é o sistema que é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. Esse sistema nervoso periférico ele garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso e deste para os músculos, gânglios e as células endócrinas. Os nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes, enquanto os gânglios são acúmulos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Então nós temos aqui um exemplo do sistema nervoso periférico, ok? Junto com o sistema nervoso central. Já ainda no sistema nervoso periférico, os nervos eles podem se projetar da medula ou então originar-se do encéfalo. Os nervos espinhais são aqueles que se projetam da medula, enquanto os nervos cranianos eles inervam-se do encéfalo. Existem então 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. Quando eu digo par, imagine sempre o parzinho que é para um lado e para um outro do corpo, tudo bem? Então nós temos aqui o exemplo dos pares de nervos cranianos. Nós temos o oftálmico, o oftalmológico, o oculomotor, toclear, o abducente, o vestíbulo coclear, o hipoglosso, o acessório, o nervo vago, glossofaríngeo, facial, trigêmeo e óptico, ok? Próxima figura a gente vai entender com que partes eles estão ligados. Então, aqui nós temos que cada um desses pares de nervos cranianos eles estão ligados em alguma terminação ou região importante do nosso corpo. Então, o nervo olfativo, que é o primeiro par de nervo craniano, ele vai estar relacionado com o olfato. Nós temos o nervo óptico como segundo nervo, que vai estar relacionado com a questão da visão, e assim sucessivamente. Nervo facial, o glossofaríngeo, o coclear, que está relacionado lá com a audição, o nervo espinhal, o nervo hipoglosso com a questão de deglutição, mastigação e também as questões relacionadas à boca, o glossofaríngeo, o nervo vago que vai enviar mensagens para órgãos, ok, lá do nosso abdômen e também na caixa torácica. E nós temos aí o nervo trigêmeo, o nervo motor ocular e o nervo adjacente e o troclear. Então você entenda que os 12 pares de nervos cranianos eles têm funções específicas no nosso corpo e obviamente levam as mensagens para esses locais específicos. Então nós temos aqui também, além dos 12 pares, nós temos os 31 pares de nervos periféricos que estão relacionados aqui e saem entre cada uma das vértebras da coluna vertebral. Então nós temos aqui a coluna cervical, a coluna torácica, a lombar e a coxígena também, que está relacionada com esses pares de nervos cranianos, os 31 pares. Bem, o sistema nervoso autônomo, ele é um componente do sistema nervoso periférico que atua regulando algumas das funções involuntárias do nosso corpo, tais como ações desempenhadas pelo sistema respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. Por exemplo, por que se fala autônomo? Você não manda no seu coração, bate. Você não manda no seu pulmão, respira. Você não manda no seu fígado, funciona, faça metabolismo. Entendeu? Então esses órgãos, eles funcionam de maneira autônoma. Por isso existe o sistema nervoso autônomo. Há nele as divisões simpática e parasimpática, as quais geralmente apresentam ações antagônicas, uma diferente da outra. A simpática faz uma coisa e a parasimpática faz outra. A divisão simpática garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido, só para você ter uma ideia. E alguma situação de estresse, por exemplo, enquanto a parasimpática faz com que o corpo relaxe após essa situação. Você ficou com medo de um cachorro começou a correr atrás de você, seu coração acelerou. Por quê? O seu cérebro entendeu que aquilo ali era uma situação de estresse perigosa, instalou a taquicardia, desenvolveu a taquicardia para mandar mais sangue oxigenado para os músculos, na ação de que, se você precisar correr, eu estou aqui te ajudando. Essa é a lógica que o seu cérebro está pensando, ok? E logo depois, o cachorro foi pego e tal, você está mais tranquilo, o seu corpo relaxa e dessa maneira também essa taquicardia vai diminuir. Então nós temos, em primeiro lugar, a ação simpática, a taquicardia, e depois a ação parasimpática de relaxamento, por exemplo.
ok? Então nós temos aqui os nervos, os pares de nervos cranianos também da parte parasimpática e da parte simpática. Então, por exemplo, lá nos olhos vai dilatar a pupila, ok? E na parasimpática vai fazer a contração da pupila. Lá no cérebro, por exemplo, vai fazer inibição da saliva, lá na boca vai fazer inibição da saliva e o parasimpático vai fazer estímulo de saliva. Então, nesse sentido, sistema nervoso autônomo de maneira simpática e parasimpática, ele vai atuar de maneira autônoma justamente para regular e contribuir aos nossos processos diários relacionados a várias funções. Bem, nesta aula falamos algumas questões gerais sobre o sistema nervoso central e sobre o sistema nervoso periférico, de maneira geral, o sistema nervoso. Espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse assunto, agradeço a sua atenção e aguardo você na próxima aula.